Fala pessoal do canal, tudo bem? Estou aqui de novo com o Dr. Maurício Liana, médico, ortopedista, especialista em neuromodulação, convidado assíduo aqui da nossa bancada de comentários sobre exercício e saúde. Dr. Maurício, muito obrigado, muito bem-vindo de novo. Imagina, é um prazer, Flávio, mais uma vez. E é muito bom falar sobre esse tema que eu gosto tanto e que assim, diariamente vem perguntas para mim sobre esse assunto. Mulheres, principalmente acima de 56 anos de idade, perguntando: eu estou na menopausa, e agora? Eu consigo ganhar massa muscular? Ou então, aquele indivíduo acima de 50 anos de idade também, homem, que está com dor nas costas, está com uma questão de dor articular no joelho, e pergunta: como que eu posso melhorar isso? E com base na nossa experiência, cuidando de pessoas que estão nessa faixa etária, a gente sabe o caminho principal. Sim, com certeza. Que eles estão em déficit, estão perdendo, e o nosso trabalho é diminuir esse processo, ou em alguns casos, e é bem importante, aumentar essa demanda de adaptação, que é o que? A massa muscular. Nós vamos falar hoje de sarcopenia. Sarcopenia, né, é o tema principal aqui. É a perda de massa muscular, quem não conhece a palavra, que acontece muito lentamente a partir dos 30 anos e se acentua bastante a partir dos 50 anos. Né? Então, para você envelhecer com independência, com qualidade, conseguindo trocar um pneu de um carro, carregar as compras do supermercado, você precisa de um mínimo de massa muscular. O mínimo. Né? Dos 30 aos 50 anos, a estimativa são 10% de massa magra perdida nesse longo desse tempo. É mais lento, isso mesmo. É mais lento. Dos 50 aos 80 são mais 30%, chega a 40%. Então, o indivíduo acima de 50 anos de idade, ele está tendo uma queda livre de ganho de massa muscular, de perda muscular, de sarcopenia. É o caquético, né? É isso aí. E vamos pensar que fora você vai perdendo essa massa muscular e com isso também, junto com as artroses, começam as articulações, joelho, coluna. Com essa perda de massa muscular, você vai ficar extremamente debilitado, que é justamente o que a gente procura evitar nos nossos pacientes. Exatamente. Então, essa ganho de massa muscular ou a manutenção é de extrema importância para a sua qualidade de vida. E aí que entra o treinamento de força, né, Flávio? Exatamente. Porque o treino de força é a medida mais indicada para que o indivíduo ele consiga ali manter e muitas vezes ganhar essa massa muscular, ainda mais se perdeu, né? Porque uma grande dúvida que a gente vê na prática são essas pessoas que têm essa dúvida: o que eu faço? Dá para ganhar massa muscular? Tem estratégias para isso. O treinamento resistido, o treinamento de força, é a principal atividade indicada para otimizar isso com segurança e eficiência. Uma caminhada leve, um pouco. Você tem um condicionamento aeróbico, certo? Sim, mas... É um exercício bom para a parte cardiovascular, mas quando a gente fala de força, nós vamos ter que entrar com algum tipo de exercício de resistência. De resistência. Né? Daí o pessoal coloca muito para essa faixa etária, né? Profissionais de saúde, indica o quê? Uma hidroginástica? Vai otimizar a ganho de massa muscular? Não. A vantagem da hidroginástica é que você não tem a parte de impacto, por isso que ela é tão divulgada, principalmente quem tem artrose de joelho. Mas é muito importante também você associar com o treinamento de força. Sim. Então, a massa muscular, você fazendo uma bioimpedância, você tendo um ganho de massa muscular gradual ao longo do tempo, vai te dar uma qualidade de vida muito grande. Absurda, inclusive até amenizar as dores. Sim, com Porque muitas certeza. das dores que as pessoas têm é por falta de mobilidade através de sarcopenia. Sarcopenia, e o que não divulgam para vocês, que o casal da ortopedia qual é? É o osso e o músculo. Se você tem sarcopenia, o que vem junto com a sarcopenia? A osteoporose. Nossa, osteopenia, né? E sempre jogam que a culpa são os hormônios. Eu não tenho hormônio, por isso que estou tendo, né, essa perda osteoporose, osteopenia. Não é bem assim. Se você fizer um trabalho bem feito, de fortalecimento, um trabalho gradual ao longo do tempo, essa manutenção da sua massa muscular vai refletir numa saúde óssea muito boa. Eu fiz um vídeo muito bacana no meu canal, ele é muito visto, tá? Que eu explico isso, né? Que não é uma pílula mágica que vai melhorar a saúde dos seus ossos, e sim você fazer uma alimentação boa, você ter um trabalho bem feito, para que gradualmente você ganhando massa muscular, você vai ficar surpreso como existe uma melhora na sua densitometria. Né? Porque existe um trabalho aí muito forte, né? Também pensando na parte óssea, agora também que a osteoporose e a osteopenia é algo muito comum, mas nas mulheres. Sim. Menopausa é algo que acontece bastante. E também uma das perguntas mais buscadas aqui pra gente, né, das dúvidas, se vai melhorar essa condição dela fazendo treinamento com a gente aqui. E eu sempre falo e explico direito como é que isso funciona, porque quando a gente faz um treinamento
para ganhar massa óssea. Vamos colocar esse tema também, já que já entrou Sim. no casal. Eu não conhecia essa do casal, eu gostei, Ele viu? veio natural, É bem natural. Sim. Muito bom. E o treinamento de força também, o ganho de massa muscular, trabalhar para ganhar massa muscular, também otimiza a tração óssea através do efeito piezoelétrico. Muito Que bem. você falou no seu vídeo. Sim. Doutor Maurício, eu sou o primeiro inscrito do Dr. Maurício aqui no canal dele da Clínica Fit. Primeiro inscrito. Você lembrou do efeito piezoelétrico? Isso é um efeito muito Piezoelétrico, bacana. Muito bacana. E o efeito piezoelétrico, ele é bem estimulado na tração óssea através do treinamento de força. E as pessoas, muitas vezes, que nem um trabalho de uma natação ou da hidroginástica, no caso, não vai dar esse efeito para o indivíduo. Você precisa de ter microimpactos, isso também é muito Sim. importante. E você precisa ter um ganho de massa muscular. Olha que interessante, se tiverem oportunidade, dá um Google depois, nas estações espaciais existem máquinas de musculação. Porque qual era o grande problema com os astronautas? Eles ficavam um tempo sem ação da gravidade, eles voltavam praticamente carregados quando chegavam aqui no solo. Por quê? Eles perdiam muita massa muscular e, consequentemente, também a massa óssea. Um outro ponto importante também. Eu falei aqui, a gente conversou bastante sobre a faixa etária, a perda de massa muscular pelo processo de envelhecimento. A sarcopenia por esse processo. Só que tem uma outra via, que é o desuso. Sim. E que acontece com astronautas. Astronautas geralmente são jovens, muito bem condicionados, que vão para o espaço e Só acabam vai elite perdendo. para lá. Só elite. Intelectual e física. Sim. Mas eles voltam com muitos problemas na parte muscular e óssea justamente Pelo desuso. E aí foi que implantaram estações de musculação nas estações Sim. para você tentar o quê? Manter essa massa muscular para eles chegarem em estados melhores de saúde quando eles voltam aqui para a Terra. Então, daí, pensando já nessa lógica, o desuso e o processo de envelhecimento são dois pontos importantes para a sarcopenia. Só que, muitas vezes, as pessoas acabam não percebendo essa alteração fisiológica, Porque é lento, né, Flávio? que é lento. Principalmente isso vai acontecer de uma forma mais acentuada, dos 50 anos em diante, né, onde a gente começa a ter uma inflamação, né, falou que uma entropia, que é um processo inflamatório que vem naturalmente com o processo de envelhecimento, e também associado com essa perda de massa muscular e a perda de massa óssea. Por isso a importância desse eixo neuromuscular, né, que é tão importante para a gente manter o nosso sistema no nosso processo de envelhecimento, para a gente ter o quê? Mais qualidade de vida e mais independência, que esse é um tema que eu vou estar comentando nos próximos minutos também. Sim. E o legal do nosso papo aqui é que está levando para uma linha do quê? Você tem que fazer exercício de força. O treinamento de força vai ser o que vai te ajudar a conquistar aí uma perda menor ou até um ganho de massa muscular para evitar essa sarcopenia, que vai deixar você mais funcional para isso, com certeza, e evitar alguns problemas de saúde. Inclusive, pessoas que têm baixa massa muscular, elas estão mais propensas a ter doenças relativas à imunidade. Sim, elas caem mais, né? Elas têm um equilíbrio pior, Sim. elas têm quedas com mais chance de terem fraturas. Do equilíbrio, só cortando mais bem rápido, pela lógica da nossa evolução, né, do nosso desenvolvimento como ser humano, na nossa primeira fase, que é quando criança, quando bebê, a gente só começa a andar quando? Quando tem força. Com certeza. Então, Começa a parte de força, a coordenação, o sistema nervoso central vai o quê? Vai se desenvolvendo, sim. maturando, e Pra você gerar o começa a ter um equilíbrio. padrão, né, neuromotor cada vez melhor. Aí você engatinha, você anda assim por diante. Exatamente. E vai acontecendo um processo inverso do processo de envelhecimento, que é o quê? Você vai perdendo a massa muscular, perdendo força, tônus muscular, perdendo equilíbrio, daí começa as quedas, começa esses efeitos deletérios aí da imunidade. E esse tema é tão importante, as pessoas não dão tanta relevância. Vamos parar para pensar. Você deve estar ouvindo falar que a população brasileira está envelhecendo de uma forma extremamente rápida. Sim. Nós estamos caminhando para ser uma população de idosos, né? E quem vai tomar conta da gente? Né? Quer dizer, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade também. Caramba, né? Eu não vou fazer nada, eu vou deixar a coisa rolar, mas quem vai tomar conta de mim é o meu filho, né? Isso é muito errado. Cara, não, eu tenho que fazer a minha parte. Então Sim. eu vou fazer o exercício, vou tentar me alimentar, vou tentar montar um padrão ao longo do tempo para eu ser uma pessoa independente, para eu não ser, né, um ônus para minha família. Quem quer ser um ônus? Ninguém quer ser um ônus. Que tenha uma pequena consciência em relação ao trabalho que dá, só quem, na verdade, sim, ou a pessoa ela tem uma consciência sobre isso em relação a que ela vai envelhecer, isso é fato, ou a questão que ela vai cuidar de algum ente querido e perceber essa importância, eu tenho que me cuidar. Sim, muitas vezes ela observa num familiar que deu muito trabalho, eu não quero seguir,
o mesmo caminho, né? Uhum. E vai em busca de algo diferente. A gente vê isso muito no consultório. Doutor, eu não quero seguir o mesmo caminho da minha mãe, do meu pai, ou da minha irmã, e vão buscando o quê? Orientação da gente, para que a gente faça com que isso tenha um caminho diferente, um caminho distinto. Uma pergunta de consultório agora. Quando a pessoa relata isso, e você consequentemente deve orientar, não, você tem que fazer algo diferente mesmo para poder ter resultados diferentes. Sim. A pessoa escuta? Cara, alguns escutam, outros não. Sabe qual é o grande problema? É como você está de cabeça. Se você estiver muito ansioso, deprimido, é muito comum, às vezes, a gente perder o foco. A gente começa... eu acho importante, mas lá na frente você já tira para uma outra coisa. Então, eu tento mostrar para os meus pacientes a importância disso, que eles tenham essa consciência e começam a ter uma atitude diferente. Só que, mais uma vez, né, essa consciência, essa cognição um pouco diferenciada, depende muito do nosso estado, do nosso sistema nervoso. Eu noto que as pessoas hoje estão muito perdidas, muita gente falando muita coisa, muita minhoca, muita abobrinha, né? E falta o quê? Um direcionamento, para a gente justamente conseguir ter um resultado bacana, né? Pleno e que seja gradual ao longo do tempo, porque a população brasileira está envelhecendo a passos largos, não vai ter quem tome conta da gente, tá? E a gente tem que pensar o seguinte, as pessoas hoje, o casal tem só um filho, nenhum, né? E aí, como é que vai ser isso? Essa carga pública em cima do sistema de saúde vai ser enorme. Então, a gente mudar um pouco a mentalidade, mais uma vez, né, Flávio, que eu sempre digo aqui, pensar a médio e longo prazo faz uma total diferença quando a gente fala também de saúde. É isso mesmo. E como você falou, o pessoal está envelhecendo, mas não está envelhecendo tão bem como deveria. A grande maioria não. Por quê? Porque as pessoas eram mais ativas. Mais ativas. Né? Hoje você vê carro para tudo, elevador para tudo, escada rolante. Né? Então falta você ser... As pessoas têm que ser um pouco mais ativas. A gente falou da parte de força, né? Mas eu sempre oriento os meus pacientes a ser uma mistura de um bom condicionamento cardio com um bom condicionamento também muscular. Né? Então você consegue fazer ambas as coisas. Sim. Isso é muito importante. Isso vai te dar uma qualidade de vida enorme. E um pouco de condicionamento cardio também auxilia muito no treino de força, né, Flávio? Sim, muito. Tanto que alguns exercícios parecem até ser um cardio de tão intenso que é, muito quando bem feito. Mas o que te aplica muito na prática aqui é o quê? A gente trabalha em cima de ciência. Então a dose de treinamento ela é muito adequada para a questão de quê? De otimizar o ganho de massa muscular, de promover emagrecimento. E como o paciente chega para você, né, Flávio? Você não pode botar, né? Não. Você não pode ser a mesma fórmula para todo mundo. Não Quer dizer, pode. Tem pacientes que chegam no estado de sarcopenia muito avançado. Sim, de falta de mobilidade. Muito mais lento, muito mais direcionado. E aí, gradualmente, vai avançando. Então, aqueles que são casos mais simples, né? Mas até casos que a gente percebe que parecem difíceis, com curto, médio prazo, um pouco de dedicação do indivíduo mesmo, se torna algo muito até prazeroso para a gente observar a evolução. Né? Inclusive nesse objetivo de ganho de massa muscular. A gente avalia todos os meses todos os clientes. Sim, a evolução deles. A evolução até deles. como para satisfação deles e para justamente eles criarem o quê? Uma vontade de continuar esse crescimento contínuo, gradual. Tanto que eu foco bastante no nosso trabalho aqui é o quê? A gente trabalha em cima de uma avaliação física, onde o indivíduo a gente vai saber o quanto ele tem de massa muscular naquele momento. Ele vai fazer um mês de treinamento e vai ter uma orientação alimentar também específica para ele. E depois de um mês ele volta, a gente vai avaliar se aquele resultado foi significativo ou precisa melhorar alguma coisa. Sim. E assim é o quê? Um processo contínuo, porque o que a gente está buscando aqui não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, na verdade é uma ultramaratona sem fim, porque esse cuidado é até o fim da vida. E a compreensão do que a gente faz, muitas vezes, né, você me manda pacientes que estão com problemas graves de sistema nervoso para a gente dar uma melhorada. E eu sempre indico porque eu sei que melhora muito. Porque a gente vai associando esse trabalho, melhorando o sistema, e você fazendo um trabalho bem feito de treinamento de força, o resultado é muito gratificante para ambas as partes. Muito. Né? E são vários fatores que influenciam nesse ganho de força e massa muscular para evitar a sarcopenia. Sim. Muitos fatores bem importantes, inclusive a gente gravou alguns vídeos falando sobre o sistema neuromuscular, que é importantíssimo. Mais uma vez, né? Não é o muscular, é neuromuscular. Fazer um treino de neuromusculação e não muscular, mas as pessoas não pensam assim. Não pensam. Então a gente tem que mudar essa cultura, estamos tentando mudar essa cultura para quê? Para que esse conhecimento seja de base, né? De base para todos. Exatamente. Acho que nossa conversa aqui não é por acaso, nada é por acaso. E eu entendo que isso que a gente está colocando aqui em pauta, em conversa, é algo que vai ajudar muitas pessoas a terem uma consciência, uma conscientização melhor
e um cuidado melhor com a saúde. E assim, né, Flávio, a gente trabalha com a verdade, né? Então, a gente trabalha com a verdade e a verdade ela vai sobressair uma hora ou outra. Então, Sim. muitos caminhos, né, muitos atalhos, eles vão se mostrar caminhos falsos. Sim. Né? E que muitas vezes, poxa, a verdade, eu vi uma vez, me explicaram isso, eu busquei um caminho errado, peraí, mas o caminho do atalho, do trabalho mais árduo, estruturado, esse sim vai ser o caminho correto que vai entregar um resultado a médio e longo prazo. Isso aí. E pensando numa resolução dessa questão da sarcopenia, vamos orientar para o pessoal aqui o que seria ideal para eles estarem fazendo de atividade para poder otimizar esse ganho de massa muscular e preservar essa massa magra tão importante para a saúde? A partir dos 50 anos é extremamente importante. Eu oriento a associar um trabalho cardio, pode ser uma bike, pode ser uma corrida, ou até mesmo uma caminhada no começo, tá? Um cardio, né? E juntamente com o trabalho de força, né? Eu sempre brinco, né? Ah, mas eu não tenho tempo. Cara, sobe o lance de escada do seu prédio. Né? Já ajuda. É um trabalho cardio. Já ajuda. Né? Já é alguma coisa que você vai começar a ter um certo grau de condicionamento. E tentar associar sempre com um trabalho de fortalecimento. Né? Que aí você pode utilizar uma academia, com os equipamentos, né, que auxiliam bastante. Ou até mesmo pesos em casa, para quem não está tendo condições financeiras ou oportunidade. Mas é estar se mexendo, gente. Pensar, eu tenho que ter um condicionamento aeróbico, que é a parte cardiovascular bom, e um treinamento anaeróbico de força, para eu ser uma pessoa independente, com mais qualidade de vida conforme eu for envelhecendo, principalmente a partir dos 50 anos. E conforme a gente vai envelhecendo cada vez mais, né, é muito nítido, depois dos 75 anos, parece que há a velocidade fica muito mais acentuada desse quadro de sarcopenia, né? A gente vai andando mais curvado, a marcha vai se alterando cada vez mais. Então, se a gente chega melhor aos 60, 65 anos, essa fase, quando a gente chega na idade mais tardia, é muito mais fácil a gente administrar isso. E faz muita diferença treinar força, muita diferença. Tanto que eu vou dar um exemplo agora muito prático, né? Eu tenho um cliente, um dos mais velhos que eu atendo aqui, assim, não é mais velho, tem bem mais velho que ele, mas ele está com 67. E ele já infartou. Ele infartou numa época que não estava treinando. Então, provavelmente, perdeu massa muscular. Deu susto, né? Deu aquela assustada. Não, mas deu um grande susto. E morreu mesmo. Decretaram o óbito dele. Caramba. Daí, o médico viu que ele era um cara ainda bem cuidado. Falou, vou cuidar, vou tentar mais um pouquinho. Tentou, o cara voltou. Conclusão. O desfibrilador nasceu de novo. Ressuscitou cara, na mão? Foi no braço. Foi um jovem médico que acreditou ali e foi, continuou e conseguiu reverter. E depois disso, né, ele teve só uma pequena sequela, que foi memória de curto prazo, que foi um pouco afetada, não foi nem muito, então nasceu de novo. Sim, não teve um quadro de isquemia tão intenso. E o que aconteceu nesse período, faz uns 5, 6 anos que aconteceu isso, e ele faz barra fixa. Então, Maurício, você não tem noção. Barra fixa bem feita, treina direitinho 2 vezes por semana, então é um ponto que eu quero conversar com você para a frequência de treino, antes de acabar o vídeo. E ele faz barra fixa. E essa semana mesmo, por acaso, segunda-feira, terça-feira que ele veio, eu apertei o braço dele, braço super forte. Falei, você tá um coroa enxuto, né, cara? Sim. Isso é muito legal. Então, eu te ver o quanto um treinamento de força preserva essa condição. Ele caminha 2 vezes por semana também. Que é o cardio. O cardio dele. Que eu acho importante também. Tá seguindo. Detalhe, é hipertenso, teve essa questão pontual do infarto e não parou de treinar. Parou não, ele voltou a treinar, que tinha parado. A parte da hipertensão, né, e do infarto, aí dá muito assunto para a gente conversar. Muito assunto. Lembrando que muitas vezes a pressão alta é uma adaptação disfuncional ao estresse crônico da vida. O cara ficou hipertenso porque passou poucas e boas nos últimos do passado. É uma adaptação disfuncional. Mas com certeza você ter um condicionamento cardiovascular melhor vai ajudar. Porque você tem um dilatamento dos vasos, você treina o seu coração, né? Então isso ajuda muito. Né? Então eu sempre preconizo que meus pacientes eles sejam pessoas que têm uma capacidade aeróbica e anaeróbica adequada. Esse treinamento simultâneo ele é muito importante. É bem importante. A gente aplica aqui com bastante eficiência, mas numa questão um pouco mais recente. A gente não trabalha com treinos de longa duração, em baixa intensidade. A gente trabalha com treinos intervalados de média ou alta intensidade. Que é o que a gente preconiza. Porque o que condiciona não é ficar um período extremamente longo fazendo baixa intensidade. Não. É alta intensidade e períodos curtos. O condicionamento é isso. E controlar as variáveis de intensidade. Muito bem. Percepção subjetiva de esforço, frequência cardíaca, tudo isso daí. Sem ter as lesões, né? Sem ter as lesões. E que é algo muito mais sustentável.
E outra, prazerosa, porque é de curto prazo. Sim. Tem treinos de 4, 6, 8, 10 minutos. É o funciona intenso muito que bem. condiciona. Exatamente. Né? O longo, muitas vezes, você fazer uma corrida de 2 horas, você vai ter Isso uma... é papo, esse daí é, né? é papo polêmico. Polêmico. Mas você, na verdade, pode ver, você tem um catabolismo. Sim, é só sim. você comparar um corpo de um atleta que corre, né, faz uma corrida de 100 metros, você comparar um corpo de quem faz uma maratona. Né? Você dá muito uma olhada diferente. e você A vê composição a corporal, o nível de gordura corporal, de percentual de gordura, é muito parecido. Só que o nível de musculatura e de força do Fibra indivíduo branca, fibra vermelha, sim. é muito absurdamente diferente. Sim. E assim, a gente percebe que é um indivíduo que acaba tendo menos problemas de imunidade. A gente vê na prática, né? Porque a gente atende Até atletas mesmo amadores. de longevidade. Também, né? Que é um também. outro assunto Outro também. assunto, bem importante. Mas pensando em recomendação semanal. Pensando numa pessoa no perfil que a gente colocou agora aqui. Uma pessoa acima de 50 anos de idade, homem, mulher na menopausa, Que pode tá ter iniciando, sarcopenia, que está iniciando. Está iniciando, eu recomendo 3 vezes na semana. Ótimo. Começa 3 vezes e vai fazendo mais lento, né, Flávio, com uma carga menor. Sim. E vai fazendo uma adaptação. Conforme vai ganhando, né, condicionamento, vai ficando mais treinado, ele vai indo de 3, muitas vezes, para as 2. E não tem problema. Nenhum. Fica entre 3 e 2. Sim. Tá ótimo. O importante, mais uma vez, como falamos com o Flávio, é a intensidade. Tá? Só que se você pegar uma pessoa que está começando com artrose, com uma série de problemas, e você vier um treino intenso, ela vai se machucar. E um ponto importante dessa questão de atender esses indivíduos, né? Você falou do caso de treinar em casa, com pezinho, funciona bem. Mas para poder fazer... Né? Para alguns. Para alguns. Mas como que funciona bem? Quando a pessoa ela tem um conhecimento e está fazendo direito. A partir do momento que ela faz algo que não está sendo aplicado de uma maneira que vai gerar adaptação, ela pode ser que ela não tenha nenhum resultado ou até ter um resultado deletério, que é o quê? Uma lesão, por não fazer direito ao exercício, ou, no caso de não ter adaptação, sobrecarga muito baixa, tem que adaptar alguma coisa. Ter um profissional acompanhando faz muita diferença. É um detalhe, né, que ajuda muito, principalmente, na minha opinião, nas lesões. Nas lesões. Isso que é o grande problema, porque muitas vezes eles vêm do nada, fazem nada, ou fazem muito pouco, e de repente começam a fazer tudo, né? Eu pego de tudo no consultório, desde fratura de estresse, metatarsalgia, que é inflamação embaixo dos pés. Rabdomiólise, já pegou alguma vez? Normalmente rabdomiólise nos que começam é muito comum, né? Porque você tem aí um aumento de CPK bastante elevado no começo do treinamento, depois ele vai ficando mais... jovens ou pessoas mais velhas? Já Cara, aconteceu com pessoas mais velhas? quando você começa um exercício, é muito comum você ter mais rabdomiólise. Tá. Porque você não está condicionado. Então aquele Sim. treino ele detona você. Conforme ele vai ficando mais condicionado, normalmente você tem uma elevação menor de CPK, porque você está mais treinado, mais condicionado. Agora, normalmente eu vejo aumento de CPK, né, que é a creatinofosfoquinase, que é um marcador de destruição muscular no exame de sangue, principalmente naqueles que estão começando, que é uma adaptação, ou naqueles que já são mais avançados e extrapolam um pouquinho. O cara erra a mão, treina demais e o tiro sai pela culatra, né? Aí você acaba tendo elevação de cortisol e aí aquele treino acaba não sendo tão anabólico porque ele errou a mão. Agora já é deletério, né? Muitas vezes até Sim, sobrecarga no rim. Principalmente se faz na sequência, né? Mas acho que todos nós que já treinamos, né, Flávio? A gente já errou uma vez na mão, né? Errar a mão. É um aprendizado natural. Né? Eu já tive a oportunidade de me empolgar no final de semana e dosar um exame de CPK meu na segunda-feira. Falei, cara, você é um maluco, não faz mais isso. Diminui. Colocou um treino muito intenso, né? No dia seguinte, cara, repousa, descansa. Né? Porque o excesso de treinamento, muitas vezes, você acaba tendo muita elevação de cortisol e você, na verdade, só estressou o organismo sem ter uma adaptação adequada. Eu costumo falar aqui, até alguns vídeos que a gente produziu aqui para o YouTube, que o exercício é como um remédio. Se você coloca de uma dose muito alta, faz mal. Se coloca uma dose muito baixa, não tem efeito nenhum. O legal é achar a dose ideal para aquele indivíduo, para aquela situação. Mas você já deve ter observado que muitas pessoas muito ansiosas, até mesmo deprimidas, que começam a fazer exercício, elas não sabem o equilíbrio. Não sabem. Ela usa aquilo como uma válvula de escape. Assim, muito exercício é bom. O cara começa a correr que nem um maluco, ou fazer musculação que nem um maluco. Aí começa a tomar o quê? Anabolizante, começa a ir pelo caminho errado. Cara, tudo na vida é um equilíbrio. Então o exercício ele é bom, sim, até um certo ponto. Mas se você errar a mão, cara, você vai ter os efeitos deletérios, né, do catabolismo por excesso de treinamento. E exercício demais sempre é ruim. Sim. Sempre é ruim. Catabolismo não é bom para nada.
Que nem até um vídeo que a gente fez recentemente também, que foi voltado para a parte de treinar demais. Um vídeo muito curto, que a gente falou sobre o excesso de treino atrapalha o emagrecimento. Sim. Liberação de cortisol. Muito bem. Consequentemente, catabolismo. Perde massa muscular, metabolismo abaixo. Sistema nervoso acontece? autonômico simpático, muita adrena, nora, cortisol e o cara não sai daquilo. Não sai daquilo. É que muitas vezes as pessoas Isso aí. não sabem diferenciar, né, Flávio, o que é o treinamento. Uhum. Tem atividade física, né, que é para Sim. saúde, e tem a parte de profissão, né, Sim. um esporte de elite. Que é outra coisa. São coisas muito E diferentes. que é dosado para o cara não Lógico. quebrar. Mas muitas vezes o cara de elite, ele passa do limite porque tem muitos interesses por Sim, trás. sim. Eu sempre brinco, né? Quando eu vou abordar um atleta no meu consultório, eu pergunto, você é o ganha-pão ou você está fazendo aquilo para ter uma qualidade de vida? Porque você tem que... São visões um pouco diferentes, né? O cara que vai pela parte de um treinamento mais profissional, ele passa do limite normalmente, por uma até uma necessidade do cara. Eu tento ajudá-lo a ele, né, não passar tanto do limite, ou ter menos efeito colateral daquilo. Mas é muito diferente de um cara que está buscando uma qualidade de vida melhor. Bem diferente. E fechando o assunto, essa companhia, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana já seria o indicado na sua opinião. 3 vezes por semana para começar. O cara tá começando 3, um cara mais treinado 2, e um cara, às vezes, muito bem treinado, pode treinar até Uma vez. por uma semana. vez. Isso é muito polêmico também. Então é polêmico. Um cara extremamente Pensando forte. em saúde, sim. Sim, um cara Sim. muito forte. O treino dele é tão pesado, mas tão pesado, que É. muitas vezes ele demora dias para se recuperar daquele treino. Tá? Mas isso é um pequeno grupo muito bem treinado. É, muito bem treinado mesmo. Ótimo. Valeu pela Imagina, visita. foi um prazer. Foi um assunto muito importante, muito interessante aqui. Com certeza ajudou vocês aí que estão assistindo esse vídeo até agora a ter uma conscientização em relação à importância da sarcopenia no processo de envelhecimento, e manter a massa muscular é realmente algo muito importante para que você tenha uma ótima qualidade de vida. Tomás, obrigado de novo. Imagina, é um prazer. Espero ter ajudado vocês a abrir um pouquinho a mente, a gente chegar a isso de uma forma distinta e vocês começarem também a se mexer e ter essa preocupação. E vocês aprenderam que não é só a parte muscular. Junto vem a parte óssea, que é muito comentada nos consultórios, mas sempre vem com um remedinho mágico. Vamos pensar diferente, vamos dar uma importância muito importante para a gente manter essa massa muscular. Sobre o remedinho mágico, eu recomendo que assista o vídeo dele, Sarcopenia, porque ela fala uma coisa bem importante. Vou até adiantar um pouquinho para ficar bem na foto, depois vocês dão uma olhada no vídeo lá, que é um vídeo que eu gravei muito bem, né, que eu participei. Top esse vídeo, cara. Muito bem visto no YouTube, cara. É muito bem visto. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, compartilha com um ente querido, aí, com uma pessoa, com um amigo. Quiser encontrar o Dr. Maurício, tá muito simples, muito fácil. Na descrição aqui tem o site dele, clicafit.com.br. Também tem o Instagram, também tem canal no YouTube. A gente tá muito fácil também, a descrição tá aqui embaixo, tá tudo escrito o nosso endereço, rede social, também site. É só olhar e compartilhar. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Espero vocês em breve. Valeu, obrigado, até a Valeu, próxima. obrigado.